Olá a todos, aqui Paulo Gonçalo, também conhecido por trás, e hoje vamos falar daquela parvoíce de usar os 10% do cérebro. Para 1907 ou 1908 alguém escreveu um livro, que acho que é a referência mais antiga que se encontra, a dizer que só usamos 10% do cérebro. Isso é estupidez. Mas também é estupidez aqueles gajos que dizem eu é que sou inteligente e tu é que és estúpido, porque os encefalogramas e eletroencefalogramas mostram que uma pessoa, quando está a usar uma chave inglesa, está a usar mais do que 50% do cérebro. Isso é estupidez. Porquê? É natural que quando passamos um eletroencefalograma, aquilo o curso que estamos a usar mais 50% do cérebro. Porque temos várias áreas, uma carta da vista, audição, etc., coordenação motora, ou seja, o simples a passar uma chave inglesa trabalha mais metade do cérebro em área, mas não quer dizer que trabalhe todos os neurónios ao mesmo tempo, não é isso. O que é que se passa? O que se passa é isto. Como é que eu vou explicar? Por exemplo, o cérebro está a ser usado mais ou menos na área toda, não é? Mas não está a ser usado o potencial máximo que podemos usar. Uma prova disso há pessoas com hidrocefalia, têm bastante água dentro, eu nem vou explicar sobre isso, hidrocefalia, procurem, e a massa encefálica deles é reduzida bastante. Há pessoas que, em vez de ter cérebro assim, têm cérebro completamente reduzido, muito residual, e mesmo assim conseguem ter um dia-a-dia absolutamente normal, falam pessoas, trabalhar, têm uma vida normal. Porque isso significa que uma pessoa pode fazer o que faz com o cérebro destes, como faz com o cérebro destes. Porquê? Porque as ligações, as sinapses, etc., tudo pode existir num espaço mais pequeno. A pessoa pode mesmo, com o cérebro mais pequeno, fazer tudo o que faz agora. O que significa o quê? Significa que com o nosso cérebro, como nós temos grande, se tivéssemos muito mais neurónios, sinapses, etc., nós poderíamos ter muito mais poder, sim, mental. Mas isso não significa que usemos 10% do cérebro. Nós usamos grande parte do cérebro e praticamente a totalidade da área é usada, mas poderíamos ter muito mais neurónios, sinapses, todo tipo de coisas, poderíamos ter muito mais poder cerebral se, por exemplo, a forma como é usado em alguém que tem um cérebro assim de uma vida normal, se essa forma fosse usada num cérebro assim, é lógico que a pessoa poderia ter tipo 10 vezes mais poder de pensamento e raciocínio. Isso seria mais ou menos possível, sim. Mas por um lado é errado dizer que só usamos 10% do cérebro, isso é estupidez. Mas por outro lado é estupidez dizer que isso também é estupidez, porque nós poderíamos ter muito mais poder dentro do cérebro. Por uma razão. Podemos ter uma pessoa com o cérebro assim e ser um Einstein, uma pessoa com o cérebro assim e ter algum atraso mental, ou seja, o tamanho do cérebro assim não é nada. Agora, por outro lado, nós também não podemos ter demasiado poder mental. Por exemplo, uns 20% das calorias que a gente ingere, da energia que a gente tem de consumir, são gastas no cérebro, 20%. Se o cérebro gasta 20% e nós gastamos algo correspondente a um cérebro assim, mesmo que seja um cérebro assim, imaginemos se tivéssemos um correspondente a 10 cérebros, tínhamos de gastar aqui 2000% de energia, tínhamos de comer para aí 10 vezes mais, ou seja, tínhamos de andar a comer tipo de 20 minutos bastante, o nosso sistema digestivo ter brutal, íamos estar a ingerir açúcar, quer dizer, nós tínhamos que consumir bastante mais para aquilo funcionar. Nós, se estivermos numa sala com pouco oxigênio, passado algum tempo, vamos estar dor de cabeça. O cérebro vai começar a ressentir-se. O cérebro precisa de muito oxigênio, precisa de muita energia. Quando vocês sobem muito alto, a alta altitude, começa a ter dor de cabeça, o cérebro começa a ressentir-se. O cérebro ressente sem energia e sem oxigênio. Agora, se o cérebro se ressente com o nosso poder, se nós tivéssemos 10 vezes mais poder intelectual, tínhamos precisar de comer o quê? 10 vezes mais, respirar 10 vezes mais oxigênio, como é que a gente ia fazer? Andar com pizzas e comer que nem os doidos. Estão a perceber? Não é assim tão viável quanto parece ter 10% mais de capacidade cerebral. Mas ao mesmo tempo, 10% não, 10 vezes mais, ou seja, 1000%. Mas também não é isto. Também é um bocado estúpido a dizer que só usamos todo o cérebro. Não usamos todo o cérebro. Mas também não podemos usar todo o cérebro. Mas também é estupidez dizer que usamos só 10% do cérebro. Houve um filme que é a Lucy, ou um gajo disse, um filme que é brutal, que é a Lucy. É brutal. E eu fui ver, é estupidez este filme. A mulher, só porque tem um bocadinho mais do cérebro, já fazia telecinese, já matava a coisa. É uma estupidez absurda. Quando assisti o filme, é estúpido. Agora, de qualquer forma, isto dos 10% é um mito estúpido que tem de acabar, mas gozar com as pessoas que dizem isso também é estupidez, porque o cérebro podia ser. O cérebro podia ter muito mais poder. Só que como é que nós vamos alimentar um cérebro desses? Vamos ingerir quilos de açúcar, vamos respirar o oxigênio por botijas, quer dizer, não é viável. Não é viável nós termos 10 vezes mais poder cerebral, não é muito viável. Agora, usar 10% do cérebro é uma treta, desculpem lá. Mas há pessoas que têm o cérebro 10 vezes mais pequeno e conseguem fazer tudo o que nós fazemos. Ou seja, é possível. Não precisamos ter um cérebro assim, precisamos ter um cérebro mais pequeno, mas assim, é mais fácil.
Podíamos ter um cérebro mais pequeno e fazer as mesmas coisas, mas não podíamos, com o cérebro destes, ter tanto poder, porque senão não podíamos alimentá-lo. Agora, é um mito. Ui, já está a ficar. Já consigo ver melhor. Bem, era só isto que eu vos queria dizer, ok? Acabem com esse mito estúpido, mas acabem com as pessoas que também andam a usar, acabem com as pessoas entre aspas, que andam a usar com quem fala esse mito, ou seja, aos ignorantes que acreditam no mito e aos estúpidos que gozam com os ignorantes que acreditam no mito. Ninguém tem culpa de ter nascido ignorante, outras pessoas têm culpa sim de serem estúpidas. Bem, estou certo. Querem comentar uma coisa, comentem, partilhem com os vossos amigos que dizem estas parvoíces e façam like e subscrevam o canal para estar atentos a todos os vídeos e adeus, eu vou ver o resultado do Futebol Brasil. Para concluir, vou deixar aqui o que eu penso na realidade de forma mais pensada e não falada ao vivo. Será que usamos mesmo os 10% do nosso cérebro? Então é assim. Como faço os vídeos de improviso e sem guiões, esqueci-me de referir várias coisas, mas é óbvio que nem toda a parte do cérebro é usada para fazer a mesma coisa, a fazer contas, etc. Se nós tomarmos como pressuposto em que só usamos mesmo 10% do cérebro conscientemente para fazer contas e coisas do género, e que usamos 90% para outras coisas, porque os 100% são de facto usados durante o dia, vamos partir do princípio que há 10% que usamos quanto queremos para fazer contas, etc. E que há 90% que nós não controlamos, mas que são usados na mesma. E esses 90% seriam usados para regular todo o funcionamento do corpo, os batimentos cardíacos, a nossa respiração, todo o tipo de coisas quando nós nos mexemos, quando apertamos uma coisa com uma chave inglesa, quando conduzimos um carro. Nós podemos estar a usar de vez em quando praticamente quase toda a área do cérebro de uma vez. E se estivermos a descansar sentados e tudo, podemos estar a usar quase só 10, 20% ou ainda menos. Depende do que nós estaremos a fazer. Mas nós podemos usar toda a parte do cérebro. A questão é, para que é que o resto é usado? Para todo o tipo de coisas. Por exemplo, para vocês reconhecerem a cara de uma pessoa, usam bastante capacidade cerebral. Tanto que os scripts nos computadores para reconhecerem caras são gigantescos. E há pessoas que têm dificuldade a reconhecer caras. Há pessoas que nem sequer reconhecem os próprios filhos, porque é um problema que têm. Têm dificuldade em reconhecer caras a 100%. Há outras que têm alguma dificuldade ligeira, reconhecem algumas caras, mas não bem, fazem confusão, etc. Ou seja, nós gastamos muito de processamento para reconhecer caras, detectar padrões, para os sentidos funcionarem, a visão, a audição, para o tacto, para, por exemplo, coisas como andar com o corpo, mexer os braços, etc., coordenação motora, para regular os batimentos cardíacos, pulmonar, etc. Tudo isso requer capacidade do cérebro que nós usamos. E nós não podemos dedicar todos os 100% a uma tarefa, tipo fazer contas rápido, porque são os outros 90% que falhariam e nós morreríamos, não é? Ou seja, nós só podemos ter acesso a X% do cérebro. Neste caso, vamos ter que partir do princípio que é 10%, para ser mais fácil. Se nós só usássemos 10% do cérebro, é claro que não poderíamos usar o resto. Escusado será dizer que todas as células que nós temos no cérebro, como por exemplo as gliais, parecem não são tão importantes como os neurónios, segundo alguns pensam, mas são bastante importantes sim. Essas células são importantes para o funcionamento do cérebro também. O cérebro não pode ser só neurónios. Podemos também pensar, tudo bem que um cérebro mais pequeno consegue ter a mesma capacidade que um cérebro maior, ou seja, com menos massa encefálica podemos fazer o mesmo número de coisas. Só que é tal coisa, para nós termos 10 vezes mais poder de processamento num cérebro grande, temos que ter muito mais consumo de energia, oxigênio, etc. E não seria viável com os nossos corpos atuais, com a nossa atmosfera, etc. Por isso é assim. Eu, por outro lado, tive que referir que poderíamos ter mais capacidade na mesma área cerebral, certo? Tive cuidado de explicar que Natal não seria viável, mas é assim, se nós usássemos 10 vezes mais poder cerebral no total, iríamos gastar 10 vezes mais que os 20% usados pelo cérebro no dia-a-dia, ou seja, nós iríamos gastar à volta de 280%, ou seja, os 80% atuais, mais os 20% vezes 10 dá 200, ou seja, iríamos gastar 280% do que gastamos agora, ou seja, 3 vezes mais. Teríamos conseguido, por exemplo, assim arredondado, que não seria bem exato, mas pronto, vamos fingir que é isto. Iríamos conseguir 3 vezes mais oxigênio, 3 vezes mais calorias, etc, etc. Ou seja, a nossa atmosfera não permitiria, porque assim, nós subimos um bocado
perdemos um bocadinho de oxigênio, já começamos a vomitar em tonturas e até podemos morrer, a subir aos Himalaias, não é? Imagine o que é necessitar 3 vezes mais oxigênio, ou seja, pronto, seria impossível, não íamos andar com botijas a vida inteira. E é isso, é as calorias, imaginem o que é ter de comer muito mais calorias para o corpo poder, ou seja, tínhamos de estar os nossos órgãos não estão preparados para isso, mas é assim, por outro lado, se nós usarmos apenas 10 vezes mais poder de processamento na parte que usamos de forma consciente e racional, como por exemplo a fazer contas, pensar, resolver problemas, ou seja, não aumentássemos, imaginemos que é os 10, 90, certo? Não aumentássemos os 90% vezes 10, porque não é preciso. Esses 90% já seriam usados para regular o corpo, etc, etc. Imaginemos que só sobra os 10% que nós usamos e que esses 10% aumentariam 10 vezes. Nós iríamos ter assim, não 100% do que usamos, mas 190%, ou seja, já não é os 280% de energia. Eu iria necessitar não 20% da energia que consumimos em oxigênio, mas, por exemplo, 38%. Seria quase o dobro, mas significa que nós só teríamos de comer mais 18% de calorias a ingerir e ter mais 18% de oxigênio. Isto tudo arredondado para ser simples, porque na realidade não é bem assim, mas pronto. Ou seja, nós no fundo só iríamos ter de comer 1/5 do que comemos agora a mais e só iríamos ter que respirar 1/5 do que respiramos a mais, etc. Mas é assim, por um bocadinho, se nós ficarmos com 10 ou 20% de oxigênio a menos, já nos ressentimos. Quando eu sou sobe a montanhas, tem um bocadinho de oxigênio menos, já tem dor de cabeça, já não sei o que, já pode vomitar. Imaginem o que é estarmos a precisar neste momento de 20% de oxigênio a mais constantemente, querer ingerir 20% mais de comida, além de que também não seria fácil nós começarmos a usar 190% do cérebro e não, ou seja, fazer aumentar uma parte racional do uso do mesmo e não de totalidade. Pronto, tinha que ser. Isto não seria bem de forma genética que iríamos alterar à força, teria de ser um bocado de evolução. Não poderia ser feito com os nossos corpos atuais, teria de ser mais com um processo evolucionário. Nós teríamos de evoluir para corpos tipo aqueles que têm a espécie Asgardian na série de TV Stargate, que são tipo os pequenos ETs cinzentos, homens pequenos, baratinhos e perninhas finas, com uma cabeça grande. Teríamos de ter corpos assim para poder pensar mais, ou seja, dar mais energia ao cérebro e oxigênio, poupando a energia atualmente gasta pelos nossos corpos grandes e musculados pequenos hoje em dia. Ou seja, nós somos grandes, temos grandes músculos, etc., força, etc. Teríamos de ter corpos mais fininhos, braços mais finos, etc. E uma cabeça um bocadinho maior, um cérebro maior, e daríamos mais energia ao cérebro e pronto, iríamos poupar energia e oxigênio no resto do corpo. Se fosse assim, já poderíamos conseguir fazê-lo com as nossas atmosferas atuais, a nossa atmosfera atual, as nossas condições no dia a dia, mas isso seria derivado de um processo evolucionário, até porque hoje em dia não iríamos andar com botijas de gás, etc. Ou seja, isso tinha de ser um processo evolucionário a tratar disso, o que não diz que não será impossível, estão a perceber? Não seria uma forma impossível. Esse corpo seria uma forma de nos adaptarmos à redução de intake de calorias que temos, entre outras coisas. De certa forma, nós já estamos a evoluir por isso. Os seres humanos mais evoluídos têm muito mais força com menos massa muscular. Isso faz parte de um processo evolucionário que nos permitirá no futuro ter mais força para suportar a força de gravidade do nosso planeta, gastando menos energia e oxigênio no corpo, ou seja, olhos mais finos, braços mais finos, tendo força na mesma, para fazer tudo o que fazemos, andar, correr, etc. E sem termos de ter corpos grandes. É uma forma de poupar combustível, poupar energia, poupar o que ingerimos. Eu, por exemplo, tenho muita força, sou muito magrinho, eu só como uma vez por dia, uma refeição completa e às vezes 2 pequenas, e para mim é o suficiente. Porque eu requiro menos energia. Eu não estou a dizer que sou o mais evoluído, não daria gabar, mas isso faz parte de um processo evolucionário. Há pessoas que são assim, outras não. Sendo assim, posso concluir que nós temos muito mais capacidade com uma massa encefálica, temos muito mais, ou até mesmo a capacidade com uma massa encefálica inferior à que temos atualmente, e isso torna possível nós usarmos muito mais poder cerebral com um cérebro do mesmo tamanho do que outras pessoas, mas requeriria mais energia, oxigênio e um corpo diferente, ou uma atmosfera diferente, etc. No nosso planeta teríamos de ter um corpo diferente, mas sem dúvida forte na mesma para suportar a gravidade. E sim, usamos os 100% do cérebro que temos para as nossas variadas coisas no dia a dia, só que muitas delas não nos apercebemos.
Por isso, por um lado, nós usamos os 100% do nosso cérebro, mas é possível usar mais poder cerebral, apesar de não estarmos preparados para isso. Ou seja, apesar de momento ser um bocado inviável nós começarmos a ter um cérebro assim, não será impossível após um processo evolucionário ou alteração genética, mas seria um bocado arriscado. Mas, de qualquer das formas, é completamente ridículo e absurdo que aconteça algo como se vê nos filmes tipo Lucy, em que se toma uma coisa qualquer e subitamente temos 10 vezes o poder cerebral que o habitual, e que ainda mais absurdo é ficarmos capazes de fazer magia, porque o que ela faz ao evitar coisas com a mente, etc. no filme, é por simplesmente magia, é completamente estúpido. Além de que se já estamos a usar o cérebro todo, como é que íamos multiplicar esses, imaginemos, 10% por 10, não é? E os outros 90% onde é que ficavam? Ou seja, não teríamos poder para controlar o próprio corpo, quanto mais andarmos a fazer evitar coisas com a mente. Por isso, no meio disto tudo, eu espero que já estejam a perceber que dizer que usamos só 10% do cérebro é um mito, mas ao mesmo tempo dizer que também é impossível usar muito mais cérebro com o tamanho atual que temos também é estupidez, porque nós podemos ter mais capacidade com o mesmo cérebro, só que também é um bocado inviável com as condições que temos, mas não é impossível, especialmente através do processo evolucionário. PS, adoro estes As Guardians a série, especialmente este aqui, a personagem Thor, tem de ver isto. Até porque nós não necessitamos de ter braços e pernas fortes no futuro se não tivermos perigos. Porque nós, no fundo, o que é que somos? Nós, no fundo, somos computadores com braços e pernas. Braços e pernas fortes o suficiente para poder pegar em armas e nos defendermos e proteger o nosso bem mais essencial, que é o nosso cérebro, que é o nosso... Nós, no fundo, somos cérebros com braços e pernas para nos defendermos. Se no futuro não tivermos tantos perigos que nos possam fazer mal, temos máquinas para nos defender, etc., não precisamos ter braços e pernas tão fortes. Basta termos braços e pernas fininhos, que dê para nós nos mexermos, mas e que protejam, que ajudem, já não precisamos tanta força física para ajudar a proteger o nosso bem essencial, que é o nosso cérebro. Nós, no fundo, somos isso, somos computadores com braços e pernas, que agora têm de ser fortes para nos defender, mas no futuro poderão ser muito fininhos e as máquinas farão o resto por nós. Mas não passamos disso, computadores com braços e pernas. E durante a parte espiritual, claro. Espero que tenha tirado as vossas dúvidas todas e se tiverem questões, comentem, se não, façam like, partilhem, etc. Goodbye.